E hoje vamos bater mais um papo com ele, o professor Rodrigo Marques, que é professor de climatologia no Departamento de Geografia, lá da UFMT. Seja muito bem-vindo novamente, professor. Eu que agradeço o convite. A gente sempre precisa estar atualizando o pessoal, né? Falando sobre o clima, tempo, né? Sim. E eu já quero começar mandando uma para o senhor aqui, que a gente viu que o frio, né, tá chegando a Cuiabá, a temperatura pode cair, chegar a 10 graus aqui. E segundo a previsão da agência Climatempo, neste fim de semana já essas temperaturas caem, né? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Tem uma frente fria chegando ali, próximo ao Mato Grosso do Sul, né? Ela está um pouco no sul ainda, da América do Sul, assim, um pouco abaixo do Mato Grosso do Sul, mas a expectativa é que até o dia 30 ela chegue aqui em Cuiabá, derrubando as temperaturas, né, no primeiro dia ali para próxima a 15 graus, e ela pode chegar em torno de 12 graus de mínima, é o que se prevê hoje. É claro que, chegando próximo à data, ali pelo dia 30, pelo dia 1º, vai ficar mais fácil de saber, de fato, o quanto que ela pode diminuir. Mas nós vamos ter uma queda aí de pelo menos uns 20 graus de temperatura. Não dá para ter essa precisão ainda de quanto Como a gente nós vai atingir, estamos ainda aí há uns 5 dias, né, de 3 a 5 dias da chegada dela, fica um pouco difícil cravar exatamente o valor. Né? Conforme se aproxima da data, fica mais preciso o valor que deve chegar. Mas deve baixar dos 15, com certeza. A gente já percebe, né, que está se formando, tá um tempo meio fechadinho, parece uma neblina, ao mesmo tempo a gente não sabe se é fumaça. O que seria isso, professor? O que acontece? No período seco, nós temos o que nós chamamos de inversão térmica. Então, a superfície recebe muito sol durante o dia, então ela se esquenta, e à noite esse calor é liberado pela superfície. O que acontece? Como está seco, não tem vapor de água sobre a superfície. E a ausência do vapor de água faz com que a superfície se resfrie rapidamente. Então, no início da manhã, que é quando a gente atinge ali o ápice do resfriamento da superfície, por quê? Ela passou a noite toda perdendo calor e ainda não se aqueceu. Isso faz com que a superfície fria, o ar que está sobre a superfície, ele vai adquirir as características do frio da superfície. E aí você vai formar sobre a superfície uma camada de ar frio, que nós chamamos de inversão térmica. Então a inversão térmica, ela funciona como uma tampa sobre a nossa cidade, principalmente no período seco. E o que acontece? Fumaça que tenha, a inversão térmica vai impedir ela subir. Então ela vai ficar presa aqui na superfície. A mesma coisa se você observar, quando você passa, por exemplo, próximo a córregos, você vai ver no início da manhã, agora nesse período seco, formar uma nuvem exatamente sobre o córrego. Por quê? Porque aquele vapor de água que está ali, ele vai subir, né, e ele vai se condensar perto da superfície. Porque está muito frio, né, o ar, principalmente entre 5 e 7 da manhã. E aí você vai ver esse corredor formado. Então, qual é o problema disso? É que como eu tenho condições de inversão térmica que são naturais, nessa época do ano, tudo que é emitido na superfície, ele não vai dispersar, ele vai ficar preso. Se eu tiver muita queimada, você pode olhar e pensar que está com uma névoa, mas na verdade não é uma névoa de gotículas de água. É uma névoa de fuligem, de fumaça, e que é muito prejudicial para a saúde das pessoas. A gente percebe já que está começando, né? Às vezes um incêndio que está acontecendo longe, né? Mas a gente já percebe no ar, aquele fundo assim, né? Cheiro de fumaça. Sim. Infelizmente, quando você queima, a fumaça ela não respeita limite. Né? O vento leva ela para todos os lugares. Então, é comum você ter, por exemplo, emissões de um país que ele cai em outro país. Né? Isso, historicamente, por exemplo, já foi detectado na Europa chuvas ácidas, mas que a poluição vinha dos Estados Unidos, passava todo o Atlântico e caía na Europa. Ou então, por exemplo, ali das regiões como Polônia, eles usavam muito carvão mineral para fazer energia elétrica, nas termoelétricas. Então, todo o enxofre, ele ia
para o norte e chovia, né, sobre a Noruega, por exemplo, caía na Noruega. Então, a fumaça aqui é um problema, né, porque pela dinâmica do vento, é muito comum que a fumaça do Mato Grosso, ele se desloque para a região sudeste. Assim como fumaça da Amazônia pode vir para cá. Então, de fato, então, essa fumaça, os incêndios que começam a acontecer agora no Pantanal, elas podem vir para cá, essa fumaça? A tendência maior é ir para o sudeste. O grande problema é que as pessoas aproveitam que estão queimando o Pantanal para queimar Cuiabá. E aí jogam a culpa no incêndio do Pantanal. Isso acontece, então? Sim. Porque 2020, por exemplo, quando teve a grande queimada do Pantanal, e as pessoas diziam, mas a fumaça do Pantanal está vindo para cá. As pessoas esquecem de um detalhe, Cuiabá pegou fogo naquele ano. A ponto de a polícia militar lá do grupamento aéreo usar um helicóptero para pegar água daquela praia do Cuiabá Beach para apagar um incêndio em frente. Verdade. E as pessoas diziam que era o Pantanal. Mas, na verdade, o que se percebe é que aproveita-se disso para tacar fogo. Você vê todos os dias em Cuiabá pontos de fumaça de queimada. Verdade, a gente já está percebendo focos de incêndio, né? Sim. Várzea Grande, Cuiabá. Sim. Até Chapada, né? Sim. Em Chapada teve alguns focos que foram preventivos, já preparando para que não se pegue fogo mais à frente, né? Então, algum incêndio controlado que é permitido. Inclusive, as próprias forças que combatem, né? Bombeiros, né? O ICMBio, no Parque de Chapada, eles fazem técnicas de limpeza para que não se pegue fogo futuramente. É verdade. Aproveitando que tem o cúmulo de folhas secas, né? E tudo mais. E as mudanças climáticas, professor? Esse é um assunto que a gente volta a falar sobre ele. É um assunto atual que eu acho que a gente vai falar por muito tempo, porque a gente está vivendo essa realidade, né? E podemos sentir isso em vários aspectos, né? A nossa geração vai conviver com isso até o fim da nossa geração. Né? É uma coisa que nós estamos presenciando. E é interessante porque na década de 70, no início dos anos 70, havia uma discussão de que nós estaríamos indo para um período frio. Porque de 45 a 75, a temperatura diminuiu. E vinha diminuindo, né? Então, no início dos anos 70, se discutia que talvez nós pudéssemos chegar numa nova era glacial, né? Num novo período gelado. E, de repente, em 76, essa tendência inverte e não para. Né? Então, o que nós temos vivenciado, né, a cada ano que passa, são eventos mais extremos de calor, de frio, de seca e de chuva. E a tendência é que isso continue sendo comum e frequente aí nas próximas décadas. E como isso pode nos prejudicar? Cuiabá, precisamente, é uma cidade que vai ser muito afetada, porque qual é a expectativa para Cuiabá? Que se aumente a temperatura, tá? E que se aumente a seca. Então, o aumento da temperatura muito provavelmente vai causar, né? Fala-se muito de Cuiabá inabitável e tal, mas com certeza esse aumento de temperatura vai elevar muito a taxa de óbito, né? Sobretudo de idosos, né? Pessoas que têm problema de pressão. Porque se hoje nós temos já medido, registrado em estação, uma temperatura máxima de 44,2 graus, que foi o que aconteceu ano passado, né? E que essa temperatura é medida num local com sombra e gramado, se você pensar que dentro da cidade mesmo, né, nas áreas mais urbanizadas, isso pode ultrapassar os 48, e que de 2010 para cá nós temos tido frequentemente um aumento dessa temperatura máxima, acredita-se que nas próximas décadas Cuiabá pode atingir sim 47, 48 graus. Então, e eu estou falando de uma medida em condições ideais, na sombra, numa área gramada. Não estou falando ali na prainha às 2 horas da tarde no cruzamento com a Isaac Povos, que consequentemente vai ser muito maior. E aí, qual é o impacto disso, né? As pessoas que têm problema de pressão, por exemplo, elas evitam ficar em lugar muito quente.
né? Porque quem tem problema de pressão, ele evita locais muito quentes porque, né, aumenta, né, o risco de problemas cardíacos, aumenta o risco de infarto e tal. Onde que nós vamos parar com isso? Né? Porque a política que tem sido adotada faz com que Cuiabá, que é quente, se torne uma cidade muito mais quente. As nossas ações têm transformado, né, essa cidade quente numa cidade muito mais quente do que ela já era. As sombras e os quintais e as áreas verdes estão cada vez menores. Não se tem uma política pública para recuperar isso. Muito pelo contrário. O que se vê é uma política pública que prioriza o adensamento da cidade. Então, os terrenos estão cada vez menores. E aí as pessoas falam, ah, mas não tem mais quintal com sombra. Não tem quintal. Como que você quer fazer um quintal sombreado se o lote tem lá 100 metros, 120 metros, né? Agora, em 2023, para a questão de regularização, se aprovou que lotes com 70 metros, em algumas condições, eles podem ser regularizados. Então, tipo, num lote de 70 metros, né? Como que você faz? Ou você faz a casa ou você planta a árvore, né? Não tem como. Então, infelizmente, a política pública abandonou isso, né? Aquela ideia antiga que se tinha de quintais maiores, quintais sombreados, o material utilizado, né? Você usava adobo, que era uma parede muito grossa. Então, o calor para chegar dentro da casa, tipo, ele não chegava. As casas que são feitas de adobo são muito mais frescas, são adaptadas ao calor de Cuiabá. Aí vem o progresso, a parede está cada vez mais fina, trocaram o adobo por tijolo e hoje por concreto. Então, você faz com que, internamente, você tenha uma casa muito mais quente. E é possível, professor, na sua opinião, assim, dos seus estudos, o senhor acha que é possível a gente reverter essas mudanças climáticas? Olha, ou a gente reverte, porque basicamente essa mudança que nós vivenciamos, a culpa é nossa. Basicamente é isso, tá? Para mim, a maior dificuldade das pessoas entenderem a nossa contribuição é que, se nós zerarmos a emissão de carbono hoje, a gente vai sentir os efeitos daqui a alguns séculos. Para mim, esse é o maior problema das pessoas entenderem. Porque nós não vamos pegar isso. Entretanto, se a gente não fizer nada, apesar de toda a informação, de todo o conhecimento que nós temos, na prática, nós estamos causando a nossa própria extinção. Né? Porque o caminho que está sendo levado, por exemplo, eventos extremos que levavam muito tempo para ocorrer, estão ocorrendo num período cada vez mais curto. Né? Você pensar Cuiabá, né? Porque as pessoas gostam muito de ficar pegando exemplo de longe, mas pegar Cuiabá. Desde quando começou a medição em Cuiabá, em 1912, levou 108 anos para ter o primeiro registro de 44 graus, que foi em 2020. Depois, só 3 anos para esse registro se repetir em 2023, quando chegamos a 44,2. Então, um evento que levou 108 anos para ocorrer a primeira vez, levou 3 para ocorrer a segunda vez. Só para a gente ter uma dimensão, né, de como está essa alteração. Até 2009, Cuiabá nunca tinha registrado uma temperatura de 42. De repente, de 2010 para frente, todo ano, se parar no 42, já estamos considerando que está bom, né? Do que chegar nos 44, como foi o ano passado. Então, isso mostra como que nós estamos interferindo. Agora, localmente, a gente pode atuar com efeito muito de curto prazo. Né? E como que a gente pode atuar? Repensando a forma como a gente ocupa a cidade. Porque muito se fala de alagamentos. Ah, mas a prainha alaga. Claro, tem um rio ali embaixo da prainha que foi enterrado. Então, o que precisa ser feito e que algumas cidades já fizeram e que deu resultado? Recuperar as áreas de várzea, para que essas áreas funcionem como uma esponja. Quando eu tenho chuva muito intensa, as áreas de vegetação, elas absorvem essa água e liberam aos poucos. Quando eu não tenho essas áreas com vegetação,
você tem uma inundação muito rápida, porque não tem para onde escoar, não tem para onde filtrar a água. Né? E outra coisa é repensar a forma como a gente ocupa os quintais. Né? Cuiabá é um local que não é possível você ter um quintal todo pavimentado, porque o concreto absorve muito calor. E aí um exemplo muito prático que até falo com os meus alunos é, então tá, vai descalço, 6 horas da tarde, e põe um pé no concreto e um pé numa área com grama, para você sentir a diferença. E se você consegue trocar, né, áreas pavimentadas por área de vegetação, já vai diminuir muito a temperatura. Isso é efeito rápido. Então, embora, né, pensando nas mudanças climáticas como um todo, a mudança ela é mais lenta e a gente vai sentir um efeito daqui a um tempo, as mudanças locais, né, a mudança no uso do solo local, ela vai ter um efeito muito rápido. E aí nós podemos recuperar, embora Cuiabá vai continuar sendo uma cidade muito quente, a gente consegue recuperar pelo menos um conforto térmico para aqueles que moram aqui. Em Cuiabá você não anda na sombra. Não, não né? tem sombra. O que não dá, é inconcebível isso, né? Você não tem sombra em Cuiabá. Né? Não poderia se ter. Né? Em outras cidades você caminha no centro pela sombra. Cuiabá não tem. Por que não se faz um experimento em um dos calçadões de você pensar um telhado verde? Né? Para ver qual é o efeito ali, né, naquela área, como vai ficar mais confortável. Inclusive, isso vai fazer com que as pessoas pensem a voltar a andar no centro, né? Que está cada vez mais... As pessoas evitam ir no centro. Para a gente encerrar, professor, são tantos assuntos que a gente tem, né? Você tem que voltar mais vezes aqui. Já tem tempo que não chove, né? E eu queria saber o que a gente pode esperar para os próximos meses, né? Além desse frio que chega, mas que vai embora rápido, enfim. Olha, primeiro entender que o período seco ele é normal e sempre teve ali de maio a setembro. Os últimos 5 anos, desde 2019, o período seco tem prolongado um pouquinho mais. Tá? Mas nós temos uma condição na atmosfera, agora, sobretudo até setembro, de um sistema que ele atua aqui a nível de 5 km de altura mais ou menos, em que ele sopra um vento seco de cima para baixo. Quando o ar desce, ele se comprime, como se ele fosse apertado. Isso faz com que as moléculas aumentem o grau de agitação e ele se aquece. Então, é um tipo de circulação que impede a formação de chuva. Quando chove? Quando tem frente fria. Tanto que o que a gente está vendo? Conforme a frente fria avança para Cuiabá, você vai vendo que se forma nuvens. Por quê? Porque o ar frio empurra o ar quente. O ar quente ele consegue subir, invertendo um pouco essa circulação. Na subida ele se resfria, forma a nuvem. Né? E aí, a pouca chuva que a gente tem nesse período é por conta da atuação das frentes frias. Então, as frentes frias elas ajudam a amenizar a temperatura, dissipar esse calor e aumentar a umidade, né? Que contribui. Estamos saindo de um período de El Niño, agora nós estamos num período de neutralidade e se espera que até final de setembro, outubro, se estabeleça a laninha. A laninha, quando ela atua, ela caracteriza a estação predominante para nós aqui. Então, quando tem laninha, por exemplo, na Amazônia eu tenho muita chuva ou chuva acima do normal. Né? Chove dentro do normal ou acima. E isso reflete aqui pra gente. Então, quando tem laninha, se espera que nós tenhamos chuvas ali dentro da normalidade. Né? Então, é possível que esse ano, né, final de setembro, início de outubro, nós já tenhamos a estação chuvosa se configurando. Agora, até setembro, as nossas chuvas são condicionadas à passagem de frentes frias. A gente precisa do frio. Então, precisa chegar a frente fria para que nós tenhamos chuvas agora nesse período seco. Vamos torcer então, né, para que venha Sim. essa frente fria, venha a chuva, Sim. que já amenize essa situação que a gente já está vivendo. O Pantanal já está começando Sim. a pegar fogo, infelizmente, né?
E a gente torce para que essa situação, pelo menos, se amenize, né, professor? Que a gente consiga viver Sim, bem. uma frente fria de uma certa intensidade, ela vai contribuir muito, né, se ela conseguir causar chuva, para amenizar, né, essa secura que existe. Por quê? O grande problema é que fala, mas foi um foco de incêndio. Mas como o Pantanal é uma planície e você tem muito material seco disponível para ser queimado, se começar o incêndio, ele se alastra e aí você perde o controle, né? E o que se vê é que as forças que podem atuar contra acabam tendo dificuldade de combater porque ele se alastra de uma forma extremamente rápida. Realmente. Por isso que é muito melhor evitar o início, né? E só pega fogo porque alguém vai e acende, né? Não pega pega fogo sozinho. sozinho. Isso. Professor, muito obrigada mais uma vez pelas Eu que informações, agradeço. viu? Em breve a gente espera o senhor novamente aqui para a gente Sim. poder atualizar sobre as mudanças climáticas, a previsão do tempo também, tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar é só chamar. Obrigada. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.